Olá, eu sou a Pai e esse é o Portal Panoá. Essa é a continuação da nossa saga Pelo Meu Amor Abandonado. E você não acompanha desde o início, é só clicar nesse card aqui acima que será encaminhado para nossa playlist. Assiste lá e depois volta aqui, ok? E não esqueça, caso ainda não seja inscrito, assina aí no canal e deixe seu like, pois ajuda muito para o canal ser visto pelo YouTube como um criador de conteúdo. Além que eu amo também ler seus comentários. Pode deixar aí que eu leio, tá? Mas vamos lá, o portal abrirá, hein? Após a festa do chá, na tranquilidade de seu quarto, Diana buscou tocar o coração de Helios, refletindo sobre os eventos mais cedo com Hestia. Ela questionou se havia sido dura demais com Kael, pois Rez havia mencionado que eles não puniram Kael conforme as leis imperiais, mesmo após as acusações de má conduta. Helios, recordando-se das palavras de Rez sobre ter defendido a reputação de Kael, ouviu Diana expressar sua incerteza sobre como responder a ela naquele momento e se perguntava se estava errada em culpar Kael pelo que aconteceu. Ele assegurou à esposa que ela não deveria duvidar de suas decisões, mas no íntimo ele refletia como Kael agira pensando nele, em Diana e no bem do Império. Contudo, Diana não havia aceitado o comportamento de Kael e o condenou por suas ações. Durante todo esse tempo, Eros manteve a esperança de que ela reconsideraria e que juntos eles poderiam retornar aos bons velhos tempos. Esses bons velhos tempos era o tempo que você ficava paquerando Diana e ele fazendo trabalho sujo para vocês viverem felizes? Ok, calei. Eros sabia que a reconciliação era um sonho distante. Após testemunhar o dano que ele e Diana causaram a Kael, perdendo assim um amigo para a vida inteira, ao perceber a tristeza de Helios, Diana esperava uma confirmação de que ela não estava errada. Contudo, Helios surpreendeu-a com a pergunta: será que eles não deviam pedir desculpas a Kael? E Helios explicou que estavam em débito com Kael, que quase perdeu a vida por eles e que, como bons amigos que sempre foram, ela deveria ser menos insensível. Diana resistiu às palavras de Helios, afirmando que, como humana e santa, sempre seguiu seus princípios sem falhas. Querida, princípios inventados por você mesma não servem como padrão para julgar nada, né? E ela ainda insistiu que perdoar Kael seria o mesmo que admitir que toda a vida dela, baseada em seus princípios, estava errada. Diante do desespero de Diana, que se recusava a admitir qualquer erro, Eros pediu desculpas e abraçou-a apressadamente, incapaz de suportá-la vê-la chorar. Na manhã seguinte, Urus se dirigiu ao quarto de Rez para informá-la sobre a chegada de duas cartas. Uma delas era da Madame Harmonia e a outra do Príncipe Herdeiro. Rez, movida pela curiosidade, questionou-se sobre o motivo de Eros lhe enviar uma carta. Ao abri-la e ler seu conteúdo, Rez ficou em choque com as palavras que ela encontrou. A carta enviada por Eros era um absurdo que Rez se obrigou a ler. Nela, ele pedia que ela fosse até Diana para pedir desculpas pelo que havia dito para ela no dia da festa lá. Isso para mim é um claro abuso de poder. Embora ele tenha comparecido à festa e amenizado a situação, após o evento, o círculo social começou a fofocar sobre o ocorrido. Surgiram muitos rumores, todos desfavoráveis a Diana. Falaram do cardápio escolhido, do tratamento dispensado a Kael por ela, da discussão com Madame Merope. A indignação de Rez só cresceu, pois era a intenção dela que justamente chegasse lá e instigasse pessoas a falar mal de Diana. Mas ela não esperava que essa fosse recorrer ao marido, né? Rez pensou em ignorar aquela carta, mas então ela lembrou-se que ela não estava vivendo nos tempos modernos, né? E que poderia ser presa por desafiar a família imperial. Assim, ela se viu sem escolha a não ser aceitar visitar Diana. Urus observou preocupado o semblante perturbado de Rez após ler a carta do Príncipe Herdeiro. Ele se perguntava como poderia ajudá-la, pois refletir sobre como acalmá-la e trazer-lhe alegria sugeriu que traria café, já que ela ainda não havia tomado nada. E apressou-se em preparar uma xícara para ela. Urus, faz duas, eu também quero. Rez não considerou necessário, mas antes que pudesse detê-lo, Urus já havia saído em disparada. A animação e eficiência dele arrancaram o sorriso dela, fazendo Rez refletir que
Independente que Diana fosse a protagonista da história, ela estava também cercada por pessoas queridas. E com isso em mente, ela decidiu aproveitar o momento para ler a carta da Madame Harmonia. Enquanto isso, Horus perdeu a chance de entregar o café pessoalmente, pois a empregada principal insistiu em levar a bandeja, alegando ser sua responsabilidade. Eu trouxe essa cena porque eu torço muito para esses dois chips que se casem. Eles não conseguiram nem sequer entrar no quarto de Rez, pois essa passou por eles correndo. Ao serem questionadas sobre seu destino, Rez respondeu apressadamente que precisava resolver um assunto urgente e pediu que eles deixassem a bandeja em seu quarto. Ela irrompeu no estúdio de Kael como um meteorito, encontrando-o despreocupado, vivendo a vida de herdeiro que opta por não trabalhar, apenas pintando um quadro de flores. Isso, claro, a deixa perplexa. Chegou a pensar que ele em um museu poderia ser confundido com a obra de arte. Eu não posso negar, se eu fosse casado com um menino assim, eu faria até seguro o rosto dele. Kael a fez recordar o motivo de sua visita. A carta da Madame Harmonia mencionava que o templo acusava ela diretamente de ser gananciosa. Ele sabia que, mesmo que conseguisse manipular a visão do povo sobre Diana, ela ainda teria o príncipe herdeiro e o templo a seu lado, que eram grandes poderes. Ela precisava encontrar uma maneira de atacar o templo e reduzir sua influência. Lembrou-se que, na novela, o templo sempre foi crucial para tratar as doenças dos mais necessitados. Era difícil para os de baixa renda obter assistência médica, pois os médicos priorizavam famílias ricas ou a família imperial. A ascensão de Diana como santa curadora consolidou muito o poder do templo. Rez precisava enfraquecer essa influência, fazendo com que as pessoas não precisassem mais recorrer ao templo. Mas como ela faria isso? Foi então que ela teve uma ideia genial de prevenir as doenças, já que essa era a razão principal para eles buscarem ajuda no templo. Falta de higiene pessoal era o que mais adoecia as pessoas. Se todas as doenças do mundo pudessem ser resolvidas assim. Rez compartilhou com Kael a ideia de que eles deveriam auxiliar as pessoas a se prevenirem de diversas doenças com ações simples, como lavar as mãos com sabão. Ela explicou que o sabão sendo comum apenas entre os aristocratas, devido ao alto poder aquisitivo, deixava os plebeus mais vulneráveis devido à falta de higiene. Então ela sugeriu que parassem de privatizar o sabão e distribuíssem entre os plebeus. Poderia levar algum tempo para abrir a fábrica, mas era necessário agir o mais rápido possível. Kael questionou se ela realmente estava pedindo para ele abrir uma loja de sabonetes. Mas ela começa a se preocupar por estar impondo o trabalho a ele, e que esse deveria estar descansando até se recuperar completamente a sua saúde mental. E acaba respondendo que não, que ela que cuidaria de tudo. No entanto, como marquesa, qualquer ação dela seria associada a ele, então ela gostaria que ele emprestasse seu nome para dar continuidade à ideia. Ela também afirmou que usaria seu próprio orçamento para esse negócio, sem gastar o dinheiro dele. Kael tenta tranquilizá-la, dizendo que ela não precisava se preocupar, pois ele já tinha uma fábrica por lá em Ilion, e perguntou se ela poderia acompanhá-la até lá. Rez mal podia acreditar no que ela ouvia. Demorou um pouco para processar tudo em seu pequeno mundo de fã. Kael queria viajar com ela e essas palavras realmente saíram de sua boca. Por um instante ela pensou que isso poderia ser um sinal de que ele estava começando a se recuperar gradualmente, mas ao mesmo tempo sentia receio desse convite. Kael, percebendo a sua reação, aproximou-se preocupado e pensando que havia deixado ela desconfortável, que ela não precisava aceitar se não gostasse da ideia. Claro que Rez se apressou em esclarecer esse mal-entendido. Ela explica que a sua preocupação era em não querer interromper o descanso dele e que até achava que ele deveria continuar de férias, sugerindo que ela poderia ir sozinha. Kael menciona que Horus havia contado para ele sobre um rumor que estava circulando de que ele estava tão doente que Rez estava lidando com todas as responsabilidades sozinha. E ele queria acabar com esse boato, aparecendo publicamente ao lado dela. Rez começou a se culpar internamente, pensando que não havia feito um bom trabalho, cuidando dos seus assuntos e que por isso surgiram tais rumores. Mas Kael interrompeu esses pensamentos, assegurando que todos os territórios sob a gestão dela, estavam agradecidos pelo seu trabalho, inclusive ele também. A gratidão de Kael surpreendeu Rez, e aquela ansiedade que ela estava sentindo foi se dissipando rapidamente. Afinal, era Kael quem dava sentido à sua vida ali. Kael não tinha real interesse em ir até Ilion.
mas estava disposto a fazer esse esforço por Hés. Ele nunca deu importância a rumores alheios, mas em consideração ao amor e às ações de Hés em seu favor, sentiu que era o mínimo que ele poderia fazer para retribuir. Mesmo que isso trouxesse à tona memórias que ele preferia esquecer. Eles concordaram que a viagem à ilha seria rápida, de ida e volta em uma semana. No entanto, Hés lembrou-se que ainda precisava resolver uma pendência com Diana, de ir até lá e pedir desculpas. Mas ao ponderar situações, ela decidiu que preferia muito mais ir com Kael primeiro e deixar o resto para depois, mesmo correndo o risco de ser presa por desobedecer a uma ordem imperial. Mas percebendo a preocupação no rosto dela, Kael pensou que o plano era um problema e ele sugere que eles deveriam adiar. No entanto, Hés rapidamente disse que não, que ela resolveria o problema que ela tinha o mais rápido possível e que eles poderiam partir brevemente. Theo fica confuso com essa reação, mas deixa pra lá. Hés conseguiu enviar uma carta a Diana solicitando um encontro para se desculpar pelo comportamento no evento. Diana, que Hés considerava arrogante, aceitou prontamente a reunião. Hés fingiu remorso, alegando que mal dormira após o erro cometido, te parece. Ela destruiu a rápida aceitação de Diana a seu pedido. Talvez porque essa realmente já estivesse esperando que ela pedisse desculpa, né? Mas Hés, nossa astuta vilã, ela não tinha a menor intenção de pedir, sinceramente, desculpas a ela. Ela então já começa empregando uma tática de bajulação para manipular Diana, dizendo que só era capaz de pedir desculpas porque entendia que Sua Alteza estava decepcionada com ela e que em breve iria ao templo para refletir sobre seus pecados, já que as palavras de Diana eram inspiradoras para ela. A expressão de Diana deixa mais do que claro que parecia que ela estava ouvindo um deboche do que um sincero pedido de desculpas. No entanto, ela optou por acreditar no que Hés dizia. E Hés só queria que ela terminasse logo aquela reunião e fosse contar a eles que ela já havia pedido desculpa. E já estava indo ali se despedindo para ir embora, mas Diana pede para ela esperar um pouco mais. Diana menciona a previsão que ela havia feito ao marido dela sobre o colapso do imperador e pergunta se Hés tinha visto algo além disso. Hés refletiu sobre a pergunta e indagou se algo havia ocorrido com ela, pois a atenção demonstrada por Diana indicava que havia algo mais por trás daquela pergunta. Embora relutante a admitir, Diana revelou que o imperador realmente teve um mal súbito e que, por estar por perto, como combinado, conseguiu usar seus poderes para ajudar. Isso foi muito vantajoso para Hés, que agora sabia que Diana não tinha outra escolha senão acreditar em suas palavras, e pergunta se por acaso Diana estava enfrentando problemas com seus poderes. Diana ficou chocada com a insinuação e em seguida histérica, gritando que não havia problema algum com os poderes dela. No entanto, ela não conseguiu manter sua mentira convincente. Hés já sabia que o poder de Diana estava enfraquecido, assim como antes de voltar no tempo. A única mudança que Hés fez com as suas previsões foi o socorro imediato que prestou ao imperador. Mas era óbvio que Diana percebeu que seu poder não o curou completamente, o que era um problema. Hés pediu para ela não se alarmar com seu comentário, mas fez aquela pergunta por causa da previsão que ela teve e só queria confirmar para ter certeza de que estava correta. Diana perguntou sobre qual seria essa previsão que ela tinha a respeito dela. Hés disse que era algo muito importante, que ela até pensou em contar ao príncipe herdeiro, mas talvez fosse melhor falar com ela primeiro. E revelou que em menos de 2 anos, o poder divino de Diana desapareceria completo. Diana, indignada com o que foi dito, reclama com Hés, dizendo que seu poder havia sido dado por Deus. Mas Hés respondeu que apenas estava relatando o que ela viu e que não tinha motivos para mentir. Afinal, seu próprio poder também foi dado por Deus. Diana não podia contestar isso, pois a habilidade de Hés já havia sido comprovada inúmeras vezes. Então, se Hés dizia que o poder dela foi dado por Deus, Diana não tinha escolha a não ser aceitar. E Hés estava secretamente satisfeita ao ver Diana sofrendo por não ser mais considerada uma sã. Hés, é claro, dramatizou, dizendo que ficou muito surpresa quando ela viu a previsão e que não sabia como contar ao príncipe herdeiro sobre isso. Diana fica desesperada, suplicando para que ela não contasse isso a Hélios e deixasse que ela mesma desse a notícia. Diana, em um gesto incomum, chama até Hés pelo nome, dispensando o formalismo do seu título que ela sempre utilizava. Hés, por sua vez, não quer deixá-la escapar tão facilmente como na última vez ela deixou.
e promete para a princesa que manteria silêncio sobre o assunto, mas pede que ela não ocultasse a verdade por muito tempo antes de dar tchau e se despedir. Rez estava, na verdade, era concedendo a Diana a primeira escolha genuína da vida dela. Uma vida que até então foi decidida por outros, né? Rez estava curiosa para ver como Diana lidaria com a situação após contar a eles o que aconteceria. Considerando que Diana sempre pregou sobre honestidade e moralidade como parte de seus princípios, Rez se perguntava se ela manteria esses valores agora. Diana fica lá, sozinha na sala, acreditando que talvez foi abandonada por Deus. Só que ela começa a recordar seu passado no tempo. As críticas que enfrentou por ser uma santa plebeia, a desconfiança em suas habilidades de cura devido à sua origem humilde, ela temia reviver aquela época. Naqueles dias, contou com o apoio de Kael e Hélios para superar os desafios. Eles que sempre elevaram sua autoestima, ignorando seus defeitos. E foi graças a Hélios que ela era agora a mulher mais importante do reino e amada pelo povo. E que sorte ela teve, né? Casando-se com um homem bonito, rico, mesmo sendo uma santa. Ela acreditava que Deus a havia escolhido entre todos aqueles porque ela era especial. Era impensável para ela que ele o abandonasse. E ela repete para si mesma que tudo ficaria bem, pois ela era a princesa herdeira do império. Na carruagem a caminho de Ilion, Kael comenta com Aes que ela parecia estar preocupada com alguma coisa, especialmente depois do alvoroço que ela causou para reunir tudo o que era necessário para a viagem, como remédios e o próprio médico que ela quase quis botar na mala. De fato, ela estava preocupada, mas era por conta do território de Ilion, seu local onde Kael e Diana mais compartilharam momentos juntos. Ela temia as lembranças que isso poderia trazer a ele, porque todos os momentos que eles passaram por ali, longe de Hélios, conteve várias cenas descritas na novela. Sempre acontecia algum tipo de problema que tornava Kael e Diana muito mais próximos. Rez até recorda que ela e as leitoras da novela ficavam implorando para o autor cuidar bem de Kael. Consciente do quanto aquela região estava carregada de lembranças para ele, ela não podia evitar o medo de que ele regredisse ao pisar lá novamente. Kael, mudando de assunto, menciona ter ouvido que ela esteve gerenciando o território junto com Urus e se desculpa por ele não ter sido de muita ajuda nesse tempo. Ela o tranquiliza, dizendo que ele não precisava pensar daquela maneira, pois Ilion era um lugar lindo. Como era perto da capital, à beira de um rio, os cidadãos eram muito alegres. Era exatamente como ela havia lido na novela. Ela recorda como Diana acabou curando um menino na cidade e Kael ficou muito grato a ela e também envergonhado por ela ter visto alguém doente sob sua proteção. E como Diana naquela época foi super doce e gentil com ele. E sem querer, Rez termina repetindo as palavras ditas por Diana naquele momento. Que Ilion era um lugar onde se podia sentir a energia das pessoas vivendo a vida intensamente. Kael ficou chocado e questiona como Rez sabia exatamente o que Diana havia dito para ele. Nesse momento, Rez percebe, por ter lido a novela várias vezes, que ela acabou memorizando a cena e falando sem querer. E ficou preocupada em como ela explicaria isso para ele. A situação constrangedora é interrompida pelo balanço da carruagem que quase os lança para fora dos assentos. Rez, não acostumada com esse tipo de viagem, é que se sente pior e pergunta se ele estava bem. Só que Kael estava lá do outro lado, impecável, como se nada tivesse acontecido, o que faz o coração dela disparar. Foi incondicional, não conseguia ver aquele homem feio em momento nenhum, nem em desastre. Kael nota a preocupação dela com ele, fica emocionado por perceber que Rez, mesmo naquele momento, onde ela poderia ter se ferido, ainda assim estava preocupada com ele. E ao observá-la, vê que seu cabelo estava um pouco desalinhado, então ele decide se aproximar para arrumá-lo. Mas outro solavanco na carruagem o faz cair praticamente em cima dela. Rez fica paralisada, sem conseguir se mover. Ela sugere que ele se levante, mas Kael pede para ela ficar assim por mais um tempo, já que o caminho estava cheio de pedras e era perigoso. Para Rez, o perigoso era estar ali, perto dele, naquela pequena proximidade. O cabelo de Kael acaba roçando o rosto de Rez, fazendo cócega. E essa proximidade que permitia ela até sentir o cheiro do perfume dele estava deixando ela super, mas super constrangida. Ela pensa que seu coração não aguentaria se continuasse batendo tão rapidamente.
Quando Kael a chama pelo apelido, Rez responde prontamente. Ele pergunta se ela previu a visita que ele fez com Diana ao território no passado e por isso mencionou o que Diana disse. Rez admite que sim, aproveitando a oportunidade para usar isso como desculpa. Kael disse que agora entendia o que significava para ela conhecer o passado tanto quanto o futuro. E essas palavras deixam Rez preocupada, pois como ele era muito perspicaz, ele não estava esquecendo as coisas que conversava com ele. E isso só faz pensar que ela deveria ser muito mais cuidadosa com o que diz na frente dele. Quando o guarda bate na porta anunciando a chegada, Rez e Kael nem perceberam que a carruagem tinha parado. Mas Rez fez questão de se afastar rapidamente e descer da carruagem. Kael permaneceu um tempo ainda lá refletindo sobre a tensão de Rez quando eles estavam próximos. Rez fica muito surpresa ao descobrir que Kael já havia solicitado a preparação de uma sala para ela lá no armazém, para que pudesse trabalhar confortavelmente e observar tudo de perto. Ela sentiu-se muito emocionada por ter um aliado tão atencioso. Kael perguntou se Rez havia conseguido os trabalhadores para a produção do sabão. Ela sentiu um desânimo com a pergunta. Confessou que apesar dos esforços, todos recusaram ajuda. Naquele mundo, a produção de sabonete era artesanal e exclusiva para a classe aristocrática. E os artesãos resistiam à ideia da fabricação em massa. Nem mesmo com Dekima atuando como seu porta-voz, a tentativa foi bem sucedida. Ao mencionar Dekima com uma certa intimidade, Kael questionou se eles eram próximos. Rez percebeu a estranheza da pergunta, mas respondeu que Dekima era muito confiável, detalhista e experiente, por isso pediu ajuda dele. Mas, como não deu certo, ela precisaria recrutar os trabalhadores pessoalmente. Só que Kael se oferece para assumir essa tarefa. Rez ficou confusa com essa oferta. Kael indagou se Rez não queria sua ajuda, mas ela tenta explicar que ela já se sentia suficientemente auxiliada por ele, sugerindo que ele devia aproveitar o tempo para descansar. Kael, porém, insistiu que queria fazer isso por conta que o território era dele e seria inadequado ele ficar ali só observando ela trabalhar. Rez sentiu uma pequena pontada de tristeza ao pensar que Kael queria ajudar apenas o território dele de Ilion, mas é aí que ele a surpreende questionando se era incomum um marido ajudar a sua esposa, deixando ela e os espectadores que haviam chegado sem serem notados emocionados com a cena. O médico e o cavaleiro escolta, que deveriam esperar do lado de fora a mando de Kael, informaram que havia chegado a visita, por isso haviam interrompido eles. Quem será essa visita? Descobriremos em outra viagem se quiserem que eu continue atualizando essa história. É só deixar aqui nos comentários. Até lá, continuaremos seguindo o nosso rodízio de manuais. E aí, como eu expliquei lá na comunidade, né? Tudo vai depender do meu computador. Fica aqui o convite para conhecer outras obras que eu estou sempre atualizando. Conto com seu like. Não esqueça se ainda não deu, ok? Nos vemos na próxima. Bye, bye!